Bendito Deus, Pai querido, Pai santo que estás nos céus, graças nós te damos, Pai. Estamos em tua presença santa, agradecidos, ó Deus, pela tua bondade, por mais um dia que tu nos concede, e vamos suplicar pela tua igreja, suplicar pelos nossos irmãos, nossos ouvintes, ajudadores e intercessores. Querido Pai, abençoa os nossos irmãos, guarda os teus servos na cidade, os teus servos no interior. Dá graça, Senhor, aos teus servos que pregam, que ensinam, que divulgam ao Senhor a tua palavra santa. Manifesta o teu poder na vida da igreja. Guarda as criancinhas, a juventude. Toma em tuas santas mãos cada vida. Opera, Senhor, na vida dos teus ministros. Que cada um, Senhor, receba a graça, a unção. Que cada um faça a tua obra, Senhor, com alegria, com fervor, com vigor. Deus fiel e santo, Senhor da glória, ajuda-nos. Ouve, Senhor, as nossas petições. Em nome de Jesus Cristo, nós te pedimos. Amém. Louvado seja para sempre o nosso Senhor. Meus queridos irmãos, a paz do Senhor. Estamos de volta. Vamos apresentar o programa Voz da Igreja. É uma alegria para nós fazer parte da igreja e fazer parte da formação dos nossos irmãos, trazendo mensagens, ensinando na escola bíblica dominical, ensinando na escola bíblica teológica, ensinando na igreja do Senhor Jesus. Na nossa conversa no dia a dia com os irmãos, na doutrina, em toda a nossa participação, de alguma forma estamos contribuindo. E hoje nós vamos meditar em 1 Coríntios capítulo 12, versículos de 1 a 7. Os dons espirituais. Há uma grande dificuldade nos dias de hoje. Há dificuldade de entendimento e há muita confusão. Há muita imitação, há muita aparência. Muita gente se esforçando para ser espiritual e tirando proveito disto e iludindo pessoas simples. Então você precisa conhecer, nós precisamos da palavra. É a palavra que dá sustentação à nossa vida espiritual e não movimentação, principalmente movimentação estranha, conduzida por pessoas que não têm, muitas vezes, a graça necessária. Então, vamos ler a palavra e aprender juntos. 1 Coríntios 12, de 1 a 7. Acerca dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Vós bem sabeis que ereis gentios, levados aos ídolos mudos, conforme ereis guiados. Portanto, vos quero fazer compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz Jesus é anátema, e ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor, senão pelo Espírito Santo. Ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. E há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Louvado seja o bendito nome do Senhor. Aqui tem o que nós precisamos. Aqui, nesse pequeno texto, nós vamos extrair algo especial para nossa vida. Querido Deus, Pai Santo que estás nos céus, nós lemos a Tua palavra. Agora, Senhor, fala conosco, fala com os nossos ouvintes, os nossos irmãos. Abençoa os que estão conosco e abençoa, Senhor, aqueles que terão contato com as nossas publicações. Abençoa os nossos amados irmãos, cooperadores, ajudadores, que estão sempre conosco, intercedendo e servindo. Deus fiel e santo, Pai, que está nos mais altos céus, ouve a nossa petição. Em o nome santo de Jesus Cristo, nós te pedimos. Amém. Louvado seja o nosso Deus. Meus amados irmãos, acerca dos dons espirituais, diz Paulo, acerca dos dons espirituais, irmãos,
Não quero que sejais ignorantes. Então, é bom começar aqui. Não existe na Igreja do Senhor Jesus, não existiria na Igreja do Senhor Jesus alguém capacitado só através do conhecimento, pesquisando arduamente, descobrindo arduamente, e nas tradições, na literatura antiga, na literatura, não daria para a igreja ter o fervor que tem, a graça que tem, o poder que tem, porque a igreja de Jesus, ela tem fervor, graça e poder. Onde é que está havendo milagres? Em muitos lugares no mundo, em muitos lugares na cidade. Está havendo milagres em muitas famílias, na igreja. Está havendo milagres na vida de quem acredita, de quem tem compromisso, de quem tem realmente aliança com Deus. Então é necessário entender os dons espirituais. Milagres de cura, desde que a Igreja de Jesus existe, que existe milagres de cura. Os milagrosos, os milagreiros aí, os charlatões, sempre se manifestam, mas nem sempre acontece, porque é mais propaganda, é só propaganda, é fraude. Mas você em casa, você em comunhão com Deus, você orando ao Senhor, você passando por dificuldade, você descobrindo uma enfermidade, você tendo um problema grave. Nós vimos Deus operar em nossas igrejas eu tenho mais de 50 anos de fé, é mais de 50 anos de milagres. Mais de 50 anos de milagres. Milagres de curas, milagres de transformações de pessoas, transformações de caráter. Transformações. Libertação de vícios. O meu pequenino trabalho, pessoas libertas completamente de vícios pesados. Pessoas viciadas em substâncias. Pessoas viciadas em tabagismo. Pessoas completamente viciadas. Pessoas que a gente conheceu já há tempo na igreja e sem libertação. E ainda tem. Esses dias encontrei uma pessoa falando sobre nossos irmãos que eu conheço e tal. Ai, rapaz, o problema dele, o problema está sério, porque ele não larga o cigarro, não larga o tabagismo. Mas quanto tempo na igreja? Um monte de, não sei quantos anos. E não houve ainda a libertação? Não houve para aquela pessoa. Mas eu conheço e participei de situações que a pessoa foi liberta completamente. Uma irmã chegar para mim e confessar: olha, eu participava na igreja X e lá nunca me instruíram sobre isso, lá nunca falaram contra. O que o senhor acha? Acho que está escrito que nós precisamos liberdade. Liberdade. Além de tudo, o templo de Deus, que é o nosso corpo, não precisa de vício, não precisa de nicotina, não precisa dessas coisas. Ela entendeu, libertou-se absolutamente, nunca mais usou. Porque existe poder, existe dons espirituais, a palavra, o conselho, o confronto com o vício, com o mal. Acerca dos dons espirituais, não quero que sejais ignorantes. Vós sabeis como era no passado, na idolatria. Idolatria é um vício diabólico. Aquilo é pior do que maconha, cocaína, qualquer coisa. Agora,
o que acontece quando você tem um encontro real com Jesus? Você nunca mais olha para uma desgraça daquela. Você sabe que aquela face é falsa, você sabe que aquilo não tem vida, não tem nada, não vale nada. Eu visitando uma pessoa moribunda, eu devo a promessa ao santo tal. Você não deve nada, aquela desgraça não existe. Não existe. É fraude da religião. Se existiu como pessoa, morreu, pereceu, não sabe nem que você existe. E se for só as fraudes de aparições, apareceu acolá, apareceu no buraco, apareceu numa gruta, apareceu numa pedra, apareceu na montanha, apareceu em cima da árvore, apareceu no buraco d'água, no rio, no poço, no mar. Diabólico, mentira. Quando se conhece a palavra, se liberta disso. Isso é milagre. Portanto, vos quero fazer compreender, Paulo dizendo, ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz que Jesus é anátema. Não tinha Novo Testamento escrito, não tinha nada do Evangelho escrito. E as pessoas, pelo Espírito, entendiam a respeito da divindade de Jesus. Se sujeitavam por causa do poder da palavra, o poder de Deus, o poder do Espírito, a unção do Espírito, a ação do Espírito. E Paulo diz também na mesma, e ninguém pode dizer que Jesus Cristo é o Senhor, senão pelo Espírito Santo. Hoje existem organizações criminosas, Jesus Cristo é o Senhor, para iludir, para atrair e trair. Eles atraem e traem. Atrai as pessoas e trai essas pessoas com doutrina diabólica, com fardos. Então, a palavra de Deus. Aí Paulo vai trabalhar as diferenças, a diversidade de dons. Dons de línguas, dons de profecias, dons de interpretação das línguas, dons para expelir, expulsar demônios, dom de cura, uma diversidade de dons. Ah, na minha igreja não tem. Tem problema. Busca a Deus que você tem, você terá. A diversidade de dons. Mas o Espírito é o mesmo. Ah, minha igreja prega que quando morreu os apóstolos acabou o dom. O apóstolo morreu, mas Jesus está vivo. O apóstolo morreu, mas Jesus está vivo. O discípulo morreu, mas Jesus está vivo. Então, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. E há diversidade de ministérios. O ministério do ensino, o ministério da intercessão, o ministério da adoração, é um ministério. O ministério da compaixão, da visitação, o ministério da caridade, do amor verdadeiro, da interação. Isso é ministério. Há diversidade de ministério, mas o Senhor é o mesmo. Jesus recebia lá a visita, a solicitação, o pedido. E o que a Bíblia diz a respeito de Jesus? Que ele se movia, se comovia de íntima compaixão. Isso é um ministério do amor, um ministério, algo especial para você se ver na pele do outro e se interessar pelo bem-estar dele ou dela. Isto dentro da filosofia, dentro da questão dos conceitos acadêmicos, isto é uma maneira de você se
passar pelo outro, ter aquela experiência, a empatia. A Bíblia não fala de empatia, fala de compaixão. Se fosse você que tivesse com aquele problema, você queria que fosse solucionado? Queria? Então ajude a solucionar o problema. O problema é financeiro, o problema é de fome. Qual é o problema? Ajude, seja uma bênção. É o que Deus disse para o Abrão lá, o Abrão, se tu uma bênção. É um ministério. É o ministério de sentir a necessidade do outro. Paulo, falando das coletas tiradas pelos santos, para os santos, ele disse que era um ministério. Agora, a diversidade de operações, versículo 6. Operações de maravilhas. Operações. Meus irmãos, já pensou? O conselho. Uma operação. Há uns anos atrás, há muitos anos, um homem que eu conheci era delegado num dos municípios da gente. E houve um problema grave numa família naquele lugar. E esta família terminou no gabinete dele, na delegacia. E lá na delegacia, aquela família, pela gravidade do problema, comunicou uma separação. Não podiam ficar juntos porque um não queria sair da cidade e o outro não deveria ficar. E aquele homem, a autoridade civil, um delegado, tinha conhecimento de Jesus Cristo e fez aquele casal se reconciliar na delegacia, com o conselho. Lembro-me bem, o jornal diário publicou aquele acontecimento. Operações, o conselho, a visitação, a orientação. Cheguei no lugar e tinha uma desavença, um problema grave. E eu fui o instrumento de Deus para resolver aquilo. Porque no lugar de querer arbitrar a razão disto e daquilo, chama a atenção para o nosso testemunho. Somos discípulos, servimos a Cristo, temos identidade, o povo sabe que nós somos servos de Deus. Então, vamos evitar escândalos, porque olha o que a Bíblia diz a respeito do escândalo. Aí Deus faz a obra, a diversidade de operações. Operações de maravilhas, operações em vários aspectos. Há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Pessoas que não acreditam mais, aí você vai levar a palavra. E aquele espírito de dúvida é expulso pelo poder da palavra, pela unção do Espírito Santo. Então, a igreja tem e terá o poder, porque recebeu como uma arma de Deus, uma arma espiritual para lutar contra as hostes da maldade, as hostes espirituais da maldade. Somos instruídos. Eu costumo cobrar de mim e dizer aos meus irmãos, deveríamos ser o melhor povo da terra, porque temos a melhor instrução, temos a melhor esperança,
temos a melhor formação, temos a melhor promessa. Há diversidade de operações. Operações de maravilhas, aquela coisa que não se pode ter dúvida. Foi milagre, foi Deus que fez. Foi Deus que fez. Sem intervenção de médicos, sem intervenção de autoridades, sem intervenções outras. Através da palavra, através da oração, através da intercessão, através do conselho. A igreja de Jesus recebeu isto. É o mesmo Deus que opera tudo em todos. E no versículo 7 diz: mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. É útil a minha visita em tal lugar, é útil a minha palavra em tal situação, circunstância, é útil. Então, é a palavra que nos ensina. E nós precisamos, meus amados irmãos, além de levar avante para os novos irmãos, os novos convertidos, as crianças que estão crescendo na igreja, que também precisam de comunhão, de orientação e decisão espiritual. Ninguém herda. A fé dos pais não é herança para ninguém. A religião pode ser herança, uma herança nociva, uma herança perversa, com uma história ruim, história de morte, de matança, de guerra. A religião pode ser herança, mas a fé, a salvação, a comunhão com Deus não é herança, não. Pelo contrário, eu conheci pessoas que viveram vidas de verdadeira comunhão com Deus, em vida de santidade. E os filhos indiferentes nem servem a Deus, porque a fé ninguém herda. Herda doença e religiosidade. Mas a fé, a comunhão com Deus, a experiência espiritual, ninguém herda. É pessoal. Então nós precisamos levar a palavra. E nestas manifestações do Espírito Santo, nesta diversidade de dons, nesta diversidade de ministério, nesta diversidade de operações, nós podemos levar a palavra da reconciliação. Que Deus abençoe os nossos queridos irmãos, enchendo de graça cada coração. E a nossa intercessão hoje é pelo irmão Elias Felipe, pela sua família, pelos nossos amados irmãos na Serrinha, a irmã Francisca Monteiro, a irmã Lúcia, a irmã Cristina, a irmã Maria Ferreira, a irmã Aristênia, o irmão Santiago, o irmão Francisco. Vamos orar por eles e pelos seus familiares. O Edilberto, seus filhos, vamos orar por eles. É necessário e maravilhosamente agradável interceder pelos nossos irmãos e amigos. Bendito Deus, Pai Santo, Pai querido que está nos mais altos céus, nós te louvamos. Bendizemos a ti, Senhor, pela vida, pela salvação, pela tua bondade, pela tua graça. Agora, Senhor, suplicamos pela tua igreja. Guarda a tua igreja na cidade, no interior. Manifesta o teu poder na vida dos nossos irmãos. Especialmente, Senhor, te apresentamos a irmã Francisca Monteiro, a sua saúde, a sua família. Abençoa a Maria Ferreira, abençoa a Cristina, abençoa Edilberto, Nicolas, a Carol. Abençoa, meu Senhor, a Ludmila. Ó Deus, guarda. Abençoa a irmã Lúcia, abençoa seus filhos, abençoa, meu Senhor, a Luciano, Luíde, guarda, meu Senhor, os meus irmãos, abençoa o irmão Elias, ali também na Serrinha, guarda, Senhor, os nossos amados irmãos, a irmã Eunice, todos os teus servos ali, meu Senhor, guarda cada família,
cada servo teu naquela congregação, naquele bairro. Deus misericordioso e bondoso, ouve a nossa petição. Em nome de Jesus Cristo, nós te pedimos. Amém. Saudamos a todos com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Se o Senhor permitir, a gente volta. Deus nos abençoe. Leiam a Bíblia Sagrada e a graça de nosso Salvador repouse sobre vós. Amém.